agora, para finalizar a primeira mesa aí na verdade, não de debate, né, mas a primeira mesa aí dos nossos convidados, gostaria de convidar o superintendente do CETRERG, o Márcio Barbosa. Bom dia a todos. Eu queria parabenizar o Fluminense por nos convidar a participar dessa reflexão, trazer fundamentalmente essa reflexão para o centro acadêmico. Né? A gente tem uma visão e gostaria de passar isso para o centro universitário, que junto com os demais modais, o setor de transporte rodoviário tem nesse corredor por dia, que muitas das vezes não são ressaltadas em função de que, diferentemente de outras modais, todo o investimento do setor do transporte rodoviário é feito pelas operadoras. Então, eu fico muito feliz de ouvir aqui as apresentações em relação à idade média das barcas, ao que está sendo projetado em termos de corredores de BRT. Hoje, a experiência tecnológica que a gente tem com o BRT, ela é altamente estimulante, no sentido de que ela é, com certeza, a solução para o transporte rodoviário. E o que nos falta é exatamente, hoje eu atendi a jornalistas aqui na sala, perguntando por que ocorrem atrasos. E a gente esclarece, quer dizer, na realidade, o que o setor de transporte rodoviário precisa é desse investimento que o secretário acabou de anunciar, que é uma dívida do Estado com o leste fluminense. Quer dizer, nós precisamos de investimentos prioritários do transporte coletivo. A mobilidade, nós não vamos conseguir mexer nessa mobilidade se nós não encararmos que o transporte coletivo precisa ser priorizado. Tá? Quer dizer, e as operadoras têm feito investimentos. Niterói tem uma frota cuja idade média é a menor do Brasil. São carros novos em operação e que a gente não consegue atender melhor a população porque falta exatamente isso que está sendo dito como infraestrutura. Quer dizer, a gente precisa de investimentos em infraestrutura para que o transporte coletivo rodoviário mostre a sua importância e o que ele tem feito nessa mobilidade da população. Tá? Minha apresentação estava prevista para o debate, mas eu não gostaria de deixar a nossa participação informando o que o transporte rodoviário tem feito em favor da mobilidade, o que a gente tem esperança que a gente consiga melhorar a mobilidade de todos os nossos cidadãos. Ok? Muito obrigado. Eu gostaria de convidar aqui à frente o coordenador-geral da Universidade Cândido Mendes, o Ilian Nunes. O Ilian está por aí? Por favor, Ilian. Gostaria de convidar aqui à frente e também convidar aqui à frente o secretário Carlos Osório para receber aqui um certificado, né, do Jornal Fluminense e também da Universidade Cândido Mendes, e aqui o kit também. Também gostaria de convidar aqui à frente o diretor da CCR Barcas, o Francisco Perrini, também para receber o certificado e o kit. E também convidar mais uma vez o superintendente do CETRERG, Márcio Barbosa, para receber o certificado. Obrigado, Ilian, que vai estar mediando aí a mesa logo mais. E para a gente finalizar essa primeira parte, a nossa última palestra antes da nossa parada rápida, eu gostaria de convidar aqui ela, que é gerente de mobilidade urbana da FETransport, professora no Departamento de Engenharia Civil do Cefet, engenheira civil formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro,
mestra em Engenharia de Transporte pela COP da UFRJ, e ela tem experiência também em projetos de planejamento de transporte com foco em engenharia de tráfego e priorização do transporte público. Participou da implementação de bilhetes únicos municipal e intermunicipal, projetos de mobilidade urbana como o BRT e o BRS. Gostaria, por favor, de uma salva de palmas para Eunice Horário. Bom dia a todos. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho sobre os nossos projetos. Na verdade, a minha apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre mobilidade, aproveitando justamente esse tema de reflexão sobre a mobilidade urbana e futuramente falar sobre os nossos projetos sobre mobilidade para o leste fluminense. Na verdade, a primeira reflexão que a gente tem que fazer é que tipo de cidade que a gente quer para viver. Nos últimos anos, nos últimos 80 anos, nós passamos a ter cidades muito mais vinculadas, muito mais para os veículos do que para os pedestres. E esse é o cenário que nós temos. No mundo inteiro, o que nós temos é uma realidade de congestionamentos e que as pessoas ficam literalmente paradas dentro dos seus veículos particulares ou dentro dos seus coletivos, mas sem qualquer tipo de locomoção. E o que nós tentamos a cada vez mais chegar é um modelo de cidades planejadas. Cidades que nós tenhamos informações, ciclovias, uma organização, na verdade, poder compartilhar um espaço de pedestres com ônibus, com bicicletas, enfim, uma cidade em que nós possamos viver aquele modelo. E a expectativa para 2025 é que as cidades cresçam cada vez mais. Na verdade, 60% da população mundial já vai estar vivendo em áreas urbanas. E essas viagens aumentarão em torno de 50%. Então, alguma coisa tem que ser feita na cidade. A gente não pode continuar sem fazer nada, sem mudar esse modelo que é baseado em automóvel, que é baseado em as pessoas estarem no seu privado em detrimento do coletivo. Investir num bom sistema de transporte público, ele será essencial para a gente alcançar os benefícios econômicos, ambientais e sociais. A crise da mobilidade chegou, já está instaurada há muito tempo. Na verdade, nós temos um tempo médio de deslocamento em torno de 100 minutos por dia na viagem casa, trabalho, casa. Quer dizer, a pessoa ela gasta em torno de 100 minutos parado para chegar do seu trabalho para a sua casa. Além disso, a gente está jogando dinheiro fora, né? O quanto que a pessoa, que os municípios estão gastando em dinheiro, perdendo dinheiro por conta dos congestionamentos. Então, em primeiro lugar, está ali São Gonçalo. Está perdendo em torno de 7,2% do seu PIB por conta dos congestionamentos. Então, esse cenário tem que mudar, alguma coisa tem que ser feita. E aí a gente entra num círculo vicioso de transporte público, né? A gente teve um processo de urbanização das cidades rápido e desordenado, e foi aquele cenário que eu mostrei. Então, isso leva cada vez mais automóveis nas ruas, mais congestionamentos, mais atrasos. Menores distâncias percorridas pelo transporte público, maiores custos de operação, o que leva a uma maior tarifa e o automóvel fica mais atrativo. O automóvel mais atrativo, mais automóvel na rua. Mais automóvel na rua, menor demanda por transporte público, menor frequência de transporte público e mais automóvel na rua. Então, isso tem que ser quebrado. A gente tem que investir de uma tal forma que a gente consiga fazer com que esse ciclo, que é um ciclo vicioso, acabe. E o que a gente busca, então, para acabar com isso? É uma eficiência no transporte público. A gente tem que falar da eficiência, na melhoria da qualidade do serviço. Então, uma melhoria no deslocamento, uma escolha modal e um ambiente urbano agradável, com atração e recursos de serviços para a região. E a gente começa a usar o sistema de transporte como um indutor do planejamento urbano. Na verdade, você passa a ter o sistema de transporte de alta capacidade como sendo um eixo principal. E você passa a fazer com que as atividades se aproximem do seu sistema de alta capacidade. Com isso, você reduz uma viagem, a pessoa está próxima de um eixo. Então, você tem que levar o sistema de transporte de alta capacidade para perto das pessoas. Com isso, você vai conseguir caminhar e de bicicleta até um sistema de transporte de alta capacidade. O ITDP, ele já fala em 8 princípios, que são compactar, conectar, usar transporte público, adensar, mudar, misturar, pedalar e caminhar. Utilizar princípios para que a gente chegue nesse sistema de que as pessoas possam estar próximas ao transporte público. Então, você tem que escolher um transporte de alta capacidade para fazer com que esse eixo seja atrativo. E aí, qual seria, esse sistema de alta capacidade? É uma questão de escolha. Você passa por uma escolha modal.
Essa escolha, na verdade, tem alguns elementos que você tem que analisar. Elementos técnicos, econômicos, ambientais, urbanísticos e políticos. Eu trouxe aqui 3 para a gente refletir um pouquinho em cima. O primeiro é uma questão do tempo, né? O período de implementação e de planejamento de um projeto. O BRT, ele leva de 2 a 3 anos em planejamento e aproximadamente 1 ano para a sua implantação. Os trilhos leves, ou seja, o VLT, de 2 a 3 anos no planejamento e no mínimo 3 anos de implantação. Enquanto que o metrô, de 3 a 4 anos de planejamento e aproximadamente 4 a 8 para a sua implementação. Então a gente começa a ter um elemento que é o elemento tempo. Quanto tempo mais a gente vai conseguir esperar para ter uma solução? Quanto tempo a gente tem disponível para conseguir colocar alguma coisa eficiente na rua? Outro ponto a ser discutido é a questão do custo. Custo versus capacidade do sistema. Nosso eixo de abscissos, a gente tem a questão de capacidade de transporte de passageiros. A gente tem uma faixa aqui do BRT que ele atende capacidade de trem e de metrô, a partir de 20, 25 mil passageiros hora sentido, até 45 mil passageiros hora sentido, que é o que o BRT de Bogotá faz hoje em dia. O Guangzhou está chegando próximo a isso também. E com um investimento, sem dúvida nenhuma, menor. Então a gente consegue ter a mesma capacidade com um custo infinitamente menor. Só ressaltar também que o VLT ele tem uma capacidade muito limitada, só para ressaltar que não é um sistema de transporte de alta capacidade. E um fator que é preponderante é quanto que você pode investir para ter uma rede. Na verdade, com $1 bilhão, esse estudo, é um estudo do IPDP, ele fala que você pode implementar 426 km de BRT, 40 km de VLT, 14 de monotrilho ou 7 de metrô. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de uma extensão, a gente precisa de 7 km ou a gente pode fazer 400. Na verdade, é uma questão de estruturar uma rede. O que eu posso fazer no momento? O que eu preciso? Eu preciso de uma solução apenas para um eixo? Não. Eu preciso de várias soluções. Vários eixos estão complicados. Então, eu tenho que primeiro organizar todo o meu sistema para depois começar a mudar se eu quiser mudar. Mas eu preciso de 400 quilômetros para estruturar uma rede. E falando um pouquinho do BRT especificamente, ele é um sistema que foi criado no Brasil, em Curitiba, na década de 70, e já foi expandido para o mundo inteiro. Então a gente tem ali mais de 194 cidades, com 379 corredores que já se utilizam do sistema de BRT no mundo inteiro. E não é uma coisa estritamente latina, é uma coisa que já se expandiu, Estados Unidos, Europa, Ásia, e infinitamente muitas cidades utilizam esse sistema como uma solução de mobilidade. E é justamente isso que a gente está pregando. Na verdade, o que é o BRT? Né? O BRT ele é justamente metronizar um ônibus. É você pegar os atributos que você pode pegar do metrô e levar para o pneu. Tá? Foi uma solução dada nos anos 70 pelo arquiteto Jaime Lerner, que se desenvolveu ao longo desses anos, como na época seria o futuro da mobilidade, a gente continua enxergando que isso é o futuro da mobilidade. Então, o que o sistema de BRT nos traz? Né? Ele é um sistema moderno, confortável, possui acessibilidade, pagamento antecipado, aumenta a velocidade comercial, tem uma integração e um CCO que monitora todos os veículos. Na verdade, a gente tem diversos atributos dos trilhos que a gente trouxe para os pneus. E, acima de tudo, uma coisa que pouca gente sabe, quando a gente implementa um sistema de BRT, há uma racionalização do sistema. Cada um articulado que você coloca no sistema, você tira 3 convencionais da rua. Então, com isso, você está organizando o sistema de ônibus como um todo. Sem contar que você passa a ter uma completa integração e uma interoperabilidade. O que significa isso? Qualquer BRT pode entrar em outro BRT. Então, um BRT que vem de Santa Cruz pode passar pelo centro e vir para o leste, sem problema nenhum. Eles são altamente interoperáveis. Algumas vantagens. Você tem um baixo custo de implantação, tanto de infraestrutura como de frota, uma elevada relação custo-benefício, rapidez de sua implantação e execução, redução dos tempos de viagem em torno de 30% a 50%, 65% de redução na emissão de poluentes, uma racionalização do sistema e otimização da oferta de linhas, interoperabilidade em corredores metropolitanos e municipais, integrações físicas e tarifárias com os demais modos, trem, barcas, metrô e BRT, e otimização de recursos, tanto municipal como estadual.
A velocidade comercial vai de 23 km a 39, a capacidade de 5 a 45. Isso é uma vantagem muito boa do BRT. O BRT ele tem uma amplitude de capacidade. Ele vai de 5 a 45 mil, por quê? Você pode trabalhar com serviços. Então, você pode trabalhar com um serviço curto, que você tem uma demanda pequena, como com uma demanda grande. Então, você pode adequar a sua necessidade. O custo de implantação, 4 a 20 vezes menor que o VLT, de 10 a 100 vezes menor que o metrô. O BRT emite 47 vezes menos que as motocicletas, 25 vezes menos que os automóveis, 32,5 menos que os ônibus convencionais em termos de poluentes locais. E os globais, 3,7 menos que motocicleta, 10 menos que o automóvel e 9% menos que o sistema convencional. A rede de BRTs do Rio, vou falar rapidamente como ele está funcionando. Já temos a Transoeste, a Transcarioca, futuramente Transolímpica e Transbrasil. A nossa realidade no Rio de Janeiro hoje em dia, Transoeste, com cerca de 2 km de extensão, já carrega 190 mil passageiros dia, e a Transcarioca, 39 km de extensão, 200 mil passageiros dia. O futuro, ano que vem, o lote 0 é a ligação Terminal Alvorada com o Jardim Oceânico, para fazer a ligação com a linha 4 do metrô. A Transolímpica, com uma expectativa de 70 mil passageiros dia, e no final de 2016, o primeiro trecho da Transbrasil, que vai ligar a Ilha do Fundão até o centro. Em 2017, ela completa para chegar aos 500 mil passageiros dia, que é o grande desafio dos BRTs, que vai pegar toda a região metropolitana da Baixada, vindo pela Vinda Brasil através do BRT. Algumas imagens do BRT, para quem não conhece o articulado, na estação do Galeão, uma estação de Madureira, o centro de controle operacional do BRT, que estão todos convidados a visitar no Terminal Alvorada. E você vê como é um sistema de monitoramento em tempo real de um sistema por ônibus. Você vê que o controle de viagens realizado versus planejado, feito de uma forma bem eficiente. E como o próprio secretário Osório falou, você tem que ir na rua perguntar o que as pessoas estão percebendo do seu sistema. Então, uma pesquisa de satisfação que foi feita com usuários de BRT, perguntando sobre o próprio BRT e outros modais. E percebe-se que o nível de satisfação do usuário de BRT é similar em relação ao BRT. 34% estão muito satisfeitos, em relação ao metrô 3% e ao trem 66%. Em termos de tempo médio de viagem, 59%, tanto da Transcarioca quanto da Transoeste, fazem a linha até 30 minutos o seu percurso. Em termos de vantagem, o tempo de viagem infinitamente é o que aparece como sendo o atributo que mais chama a atenção do usuário, ou seja, o que o BRT realmente de fato traz para as pessoas? Um ganho em tempo de viagem. A rapidez do sistema é realmente indiscutível. E recentemente saiu uma pesquisa do IPDP falando sobre esse movimento que o Rio de Janeiro vem fazendo, sobre desenvolver os grandes eixos de transporte, colocando o sistema de alta capacidade, mostrando o número de pessoas que moram em até 1 quilômetro de alguma estação de transporte de massa. No caso do Rio de Janeiro, seja de trem, metrô, barca, BRT. Então, ele coloca que está havendo, de acordo com a implantação de mais sistemas de alta capacidade, as pessoas estão cada vez se colocando mais próximos a esses eixos. Com isso, você consegue ter, hoje em dia, mais de 50% da população do Rio de Janeiro morando próximos a estações de sistema de alta capacidade, até 1 quilômetro dessas estações. O que vem de encontro àquele conceito de que a pessoa, o eixo de transporte tem que estar próximo às pessoas. As pessoas podem fazer a primeira viagem a pé ou de bicicleta. E a região metropolitana? Na verdade, a região metropolitana está com um desempenho aquém do Rio de Janeiro, aquém da capital. Por quê? Nessa mesma pesquisa, ela aponta que das 21 cidades, apenas 31,5 em 2020 estarão morando a até 1 quilômetro desse eixo de alta capacidade. Então, o que tem que ser feito para a região metropolitana? A gente tem que mudar alguma coisa para tentar chegar em alguma solução efetiva de mobilidade. E aí que vem a nossa proposta. A nossa proposta, na verdade, é um conjunto de 2 BRTs. É um BRT que vai de Niterói a Manilha e de Niterói a Alcântara. Juntos percorrem 43 quilômetros, 54 estações, com 6 terminais e 34.600 passageiros. Na verdade, a gente entende que o BRT no eixo ferroviário e o BRT na RJ-24 perfazem, seria ideal para que tenha uma rede de alta capacidade para a região leste fluminense.
Niterói e Alcântara, 1,5 milhão de pessoas atendidas, em 2 municípios, 146 mil passageiros de demanda diária. Uma frota de 78 articulados, uma extensão de 18 quilômetros, um custo de 764 milhões. 5,23 é o custo por passageiro, 6 troncais com integração entre BRT e barcas. A grande vantagem desse sistema de BRTs do leste é o seguinte: você vindo com o ônibus articulado, a ideia é que você possa conectar ao futuro Transbrasil no centro do Rio de Janeiro, porque a tendência é que cada vez mais haja uma restrição de chegada dos ônibus no centro do Rio. Então a região do leste vai ficar cada vez mais desconectada do Rio de Janeiro, enquanto que se você vier de um ônibus articulado, você já tem como conectar dentro do BRT Transbrasil e já sair no terminal América Fontenelle ali na central do Brasil. Niterói e Manilha, 1,6 milhões de pessoas atendidas, 3 municípios atendidos, com uma demanda prevista de 200 mil passageiros dia. Intervalo entre viagens, custo de 1,3 milhões. Por passageiro, 6,7 mil, 6 serviços troncais e também a integração com o sistema de BRTs e sistema de barcas. Custos dos 2 projetos, 1,5 bilhão. Um prazo de 18 meses para planejamento e projeto, 24 meses de obras. Lembrando que desses 18 meses, já se passaram quase 12, nesse período todo que a gente vem fazendo o projeto. Então a gente está praticamente 6 meses no detalhamento final para que esses projetos possam ser concluídos. E só pegando aqui o gancho que foi falado anteriormente, 5 bilhões é o custo para a linha 3. A gente com 1,5 constrói os 2 sistemas, o BRT, tanto da região 104 como o BRT no antigo leito ferroviário. Isso aqui eu vou passar rapidamente, o secretário Osório, já com grande propriedade, já nos mostrou as estações tipo do projeto. Essa aqui, para a RJ 104 especificamente, a gente tem uma seção com passarela, e aí seria uma grande vantagem do BRT da RJ 104, todos os entroncamentos, todos os cruzamentos são desnível e todas as chegadas do pedestre às estações via passarela, que é uma grande vantagem em termos de velocidade operacional. Você não ter que parar nos entroncamentos, que é um dos problemas que a gente enfrenta no Rio de Janeiro. Aqui uma perspectiva, especificamente essa aqui não é da RJ, porque a gente não tem 2 pistas, mas a ideia é que a gente tenha uma pista de BRT, uma pista dos veículos particulares, uma marginal e a passarela para que os pedestres consigam acessar com segurança o BRT. Um pouquinho dos terminais, o terminal João Goulart no centro de Niterói, também já foi mostrado. O terminal Santana, que seria o acesso à Ponte Rio Niterói, ele passa a ser um terminal com 2 pavimentos, sendo o superior para as troncais e o inferior para as linhas alimentadoras convencionais. Uma característica que a gente precisa perceber em todos os nossos terminais é a integração entre as linhas alimentadoras com o BRT. O terminal Alcântara em São Gonçalo também tem 2 pavimentos, o superior para o BRT e o inferior para as linhas alimentadoras. Ele sai do lugar onde tem hoje em dia aquele terminal de ônibus, que fica embaixo do viaduto, vem aqui para a esquerda e você passa a ter um terminal em que todas as linhas alimentadoras estão diretamente ligadas ao BRT. Então você não tem que cruzar nenhuma via para chegar no sistema de BRT. Da mesma forma, Valdeador, você tem uma estação, a estação Novo México, ligada diretamente com um terminal de alimentadoras para atender a população da melhor forma possível. Tribobó, também temos um terminal ligado à estação, tá? Aqui para quem está vindo da RJ 106, você diretamente consegue acessar o terminal. E o terminal Manilha, também com 2 pavimentos, o superior para o BRT e o inferior para as linhas alimentadoras convencionais. E o que nós precisamos fazer? Nós novamente fomos perguntar para a população o que eles entendem desse sistema de BRT, o que o leste metropolitano entende desse sistema de BRT, o que eles querem, sabe? O que eles querem como sistema de solução do sistema de mobilidade. Então nós fizemos uma pesquisa de opinião com o Instituto Informa. O universo da pesquisa foi um raio de influência do BRT de até 1,5 km, tanto do eixo da linha 3 como do eixo da RJ 104. Uma amostra que feita com usuários e não usuários de sistemas de transporte público atuais. Uma nível de confiança de 95%, foi feito no período de maio e junho desse ano. E o que foi perguntado? O que a gente queria saber das pessoas? O que mais importa para o usuário de transporte público? Quais são os atributos que, de fato, fazem diferença para a pessoa?
Em primeiro lugar, horário certo para chegar ao destino dos usuários. Em segundo lugar, ônibus limpos e bem cuidados. Em terceiro lugar, cumprir horários. Então, todos os atributos que foram mostrados, de uma certa forma, estão sendo atendidos perfeitamente por um sistema de BRT. Principalmente a questão de horário certo para chegar ao destino, é o que aparece em primeiro lugar. Que atualmente o sistema de ônibus convencional não tem capacidade de atender isso. Por quê? Porque estão presos em congestionamentos. A questão de infraestrutura, a questão de você estar parado numa coisa que você não tem como prever quanto tempo vai demorar para chegar. Não é por conta do ônibus querer fazer isso, é por ele não ter como andar. Enquanto que no sistema de BRT, à medida que você está numa via exclusiva, com prioridade, você consegue atender e chegar ao seu destino com um tempo determinado. O que a pessoa mais quer é a previsibilidade, é poder confiar no seu sistema, saber que você vai levar 20 minutos no seu tempo de viagem. O nível de interesse por modais. Foi perguntado qual é o modal que você mais gosta. E de uma certa forma, em primeiro lugar apareceu o metrô, em segundo lugar um BRT, em terceiro lugar um corredor de ônibus e em quarto um monotrilho. E aí quando a gente perguntava na pesquisa, o Instituto perguntava, você preferiu o metrô, segundo o BRT? Tá, mas e quando você começa a perceber que você pode levar um pouquinho mais de tempo? Se você tiver que escolher o BRT até 8 anos, que é o tempo, o metrô, em até 8 anos, que é o tempo que vai levar para projeto e construção, o que vai acontecer? O nível de interesse cai em torno de 25% para os usuários e 20% para os não usuários. O que isso significa? Significa que a pessoa quer uma solução rápida, ela não quer esperar 8 anos. Então, 25% perdeu completamente o interesse por conta disso. Não, eu não quero esperar 8 anos, eu preciso de alguma coisa imediata, eu preciso ter uma solução, não dá mais para ficar como está. E aí, quando foi perguntado, em relação ao BRT especificamente, não ao sistema como um todo de transporte público, o que você gosta num sistema de BRT? Em primeiro lugar, redução do tempo de viagem. Em segundo lugar, segurança contra acidentes. E aí você está falando em termos de uma segurança viária, que a pessoa começa a entender que ela vai estar mais, num aspecto como um todo, mais segura dentro de um sistema. Estou falando, mais segura dentro de um sistema que é monitorado, você tem total controle da frota, você tem total controle das estações e do ônibus, porque ele é todo monitorado por câmeras, tanto no interior do veículo, no interior das estações, câmeras que monitoram a via. Então, quando você tem um problema também viário, você tem como o centro de controle estar percebendo qual é esse problema. Então, quer dizer, o que essa pesquisa nos mostrou? Na verdade, o que o usuário está precisando é de uma solução. E essa solução, na verdade, qual é o modal que vai dar a solução da mobilidade, para o usuário pouco importa, desde que ele tenha aqueles atributos que ele precisa. E quando você pega esses atributos, que são justamente aqueles que o BRT consegue suprir, que é principalmente o tempo de viagem e a segurança. Bem, vamos lá. Em termos de tudo de cabeça, mais ou menos. Conclui, pronto. Em termos de percepção do usuário em relação ao sistema de BRT. Quando você pergunta, em relação ao sistema de BRT, em até 2 anos, qual é a queda de percepção? Quando você pergunta, quando você coloca o fator tempo, que no metrô caiu 25%, no BRT cai menos de 5%. Por quê? Porque, na verdade, 2 anos é um tempo que a pessoa consegue entender que é um tempo executível para a obra e que ele aguenta. Além disso, foi feita essa pesquisa toda foi uma pesquisa quantitativa. A continuação dessa pesquisa foi uma pesquisa qualitativa. O que é essa pesquisa qualitativa? Dentro dessa amostra que foi feita, pegaram-se algumas outras pessoas para fazer uma entrevista mais aprofundada. Então, essa entrevista mais aprofundada, uma pesquisa de opinião, que a pessoa literalmente entrevista com calma e deixa a pessoa falar, apareceram alguns outros atributos que não tinham aparecido antes. A pesquisa qualitativa. Os atributos que apareceram na pesquisa qualitativa
de uma certa forma, foram as mesmas da quantitativa que mostraram que o que a pessoa mais valoriza, o horário certo para chegar ao seu destino e cumprir os horários. Quando foi comparado o BRT com o metrô, as vantagens, rapidez de deslocamento e segurança foram apontados pelo metrô. Quer dizer, isso na ótica do usuário, o que ele entende que é bom. E quando ele vê o sistema de BRT, ele entende que a rapidez é o principal fator, aliada à informação rápida, funcionários preparados, viagem mais agradável porque vê paisagens. De uma forma geral, para você solucionar as questões de mobilidade no leste fluminense, você tem que agregar tempo, conforto e segurança. O que a nossa pesquisa mostrou? Que, para o usuário, do ponto de vista dele, os benefícios em termos de metrô e BRT são os mesmos. Então, aquele primeiro conceito que a gente apresenta do Jaime Lerner de metronização do sistema funciona do ponto de vista do entrevistado. E uma conclusão do grupo de pesquisa, né, é que, na verdade, o metrô é um modelo mental, é o que as pessoas imaginam que vai ter, mas que eles veem como o BRT como uma solução mais rápida e mais simples. Então, é uma solução que, como a gente mostrou, tem diversos atributos, é uma solução eficiente, que agrega muito ao sistema e que, de uma certa forma, atende tudo o que o usuário precisa. O secretário Osório já mostrou rapidamente como era o nosso modelo em 2012, apenas Transoeste, 2014 com a Transcarioca, 2016, lote 0 já concluído, Transbrasil, da Ilha do Fundão até o centro. E o que a gente enxerga, secretário, é preencher o lado de cá. Justamente, a gente faz uma projeção, nós temos 10 corredores de BRT já em estudos conceituais. Já temos os 2 da RJ-104 e da linha 3 já em projeto concluído. Ainda temos a expectativa da RJ-106 e da BR-101. Então, a nossa ideia é justamente ter um mapeamento, um futuro da mobilidade em que a gente consiga se locomover entre todos os modais, entre toda a região metropolitana, sem que seja necessário, inclusive, mudar de veículo através de uma interoperabilidade e uma integração de forma rápida e eficiente entre todos os modais. É isso, muito obrigada. Gostaria de convidar o Willian novamente, só para entregar o nosso certificado à Eunice. Obrigado, Alice. Obrigado, Liliana. Só para a gente, antes da gente finalizar essa primeira parte, gostaria só de reiterar o aviso que foi dado no início. Em relação ao certificado, ao final do nosso encontro, vocês podem retornar onde vocês fizeram o credenciamento, tá? Para que no próximo dia 13 vocês peguem certificados, logicamente quem veio nos 2 dias, no terceiro andar na coordenação. Vocês poderão pegar e logicamente, terem direitos aí à hora par. Tá certo? Nós vamos fazer rapidamente um intervalo de 10, 15 minutinhos. Vocês que estão aí atrás, vocês poderão ir para o tribunal do júri e os nossos convidados onde eles se encontraram no início. E já nós voltamos com a palestra sobre transoceânica encurtando distâncias com a secretária de Urbanismo e Mobilidade, Verena Andreata, e também um debate sobre rodovias privadas e novos investimentos com o gestor de contratos da CCR, Rodrigo Abdala, e o diretor superintendente da Ecoponte, Alberto Monte.